Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de FreeCAD 1.0. Na aula de hoje, nós vamos conhecer as ferramentas modificadoras Fillet, chanfro e espessura. Essas ferramentas são muito úteis na hora de desenhar objetos, principalmente quando nós estamos desenhando produtos de consumo, como caixas e carcaça para dispositivos eletrônicos. Para começar, nós precisaremos de um sólido já desenhado, uma vez que essa ferramenta, por ser modificadora, ela precisa que você já tenha um sólido desenhado. Então, vamos começar pela ferramenta de Fillet. O Fillet é uma ferramenta que arredonda um canto da peça. Então, para utilizá-la, você pode selecionar os cantos que você deseja arredondar, simplesmente clicando na aresta, certo? E também você pode selecionar mais de uma aresta ao mesmo tempo, apertando a tecla Ctrl. E aí você permite que você selecione mais de uma aresta. Ao selecionar as arestas necessárias, você clica na ferramenta de Fillet. Agora, caso seja necessário selecionar mais elementos, você pode clicar no botão Selecione. E aí você pode clicar nos objetos que você quer selecionar. E observe que esses objetos que estão em roxo, eles já são os objetos selecionados. Também é permitido que você selecione uma face. No caso da seleção de face, você vai arredondar todas as arestas que estiverem conectadas a essa superfície. Uma vez selecionado todas as arestas, você pode definir qual é o raio do arredondamento. Vamos colocar aqui no nosso exemplo 5 mm. Clicando no botão OK, nós finalizamos a ferramenta e executamos o arredondamento. Já o recurso chanfro funciona da mesma forma. Nós selecionamos as arestas e clicamos na função chanfro. Agora, também do mesmo modo que na função Fillet, nós podemos selecionar as arestas ou superfícies clicando aqui no botão Selecione. Uma vez selecionado todas as arestas, nós podemos dizer o tamanho que vai ser esse chanfro, no caso aqui 5 mm. Observe que a função chanfro nós temos também a opção distância igual, duas distâncias, que significa que você pode colocar a distância de um lado e de outro do chanfro. No nosso caso aqui, nós vamos exemplificar com 5 mm e 2 mm. Caso eu queira inverter essas direções, eu posso clicar nesse botãozinho das setinhas para que ele inverta o lado, qual é o maior e qual é o menor. Também temos a opção de distância e ângulo, no qual a gente diz a distância, por exemplo 10 mm, e colocamos um ângulo, por exemplo 60 graus. Da mesma maneira, nós podemos inverter qual é o lado do ângulo que vai ser executado. Nós também temos a opção de usar todas as arestas. Uma vez clicando no botão usar todas as arestas que tiver no nosso sólido serão chanfradas. É mais comum nós utilizarmos a função para distâncias iguais. Uma vez que você termina de definir todas as opções que você precisa, clica no botão OK e finaliza a funcionalidade. Também vamos conhecer hoje a ferramenta de espessura. A ferramenta de espessura, ela tem por finalidade transformar um objeto sólido em um objeto oco, criando uma parede nas suas extremidades. No caso, para realizar essa função, você vai selecionar primeiro uma das faces que você vai deixar aberta. No caso que eu queira transformar esse paralelogramo numa caixa, eu posso selecionar a face de cima e clicar na ferramenta espessura. Perceba que ele já mostra como ficará essa figura com essa face removida. Agora, nós podemos determinar qual é a espessura da parede. Por exemplo, uma parede de 3 mm. Perceba que ele criou uma parede interna com essa medida que eu selecionei. Agora também nós temos a opção de criar a espessura para dentro ou para fora. Por padrão, ele fica selecionado criar a espessura para dentro, porque ele mantém o sólido no mesmo tamanho que o original. Mas também, se eu desmarcar essa opção, você vai criar o sólido da espessura do sólido que você tinha para fora, de modo que aquele sólido caberia dentro dessa nova figura, tá? Porém, deve-se observar que o tamanho final do objeto vai ser modificado.
porque ele vai ter o tamanho do objeto que tem interno mais a espessura da parede. Perceba também que quando você cria a espessura para fora, ele tende a arredondar o raio das curvaturas, porque uma vez que ele vai criar para fora, ele vai ter que aumentar o espaço. E aí você pode selecionar o tipo de união, arco ou intersecção. Se você selecionar a intersecção, ele fará o canto quadrado. Se você selecionar o arco, ele fará o canto externo arredondado. Uma vez terminado de fazer isso, nós clicamos no botão OK e finalizamos a ferramenta. Observe que a sequência que você vai realizar o chanfro, o fillet e outras operações na tua peça, ela vai modificar o resultado final. Por exemplo, se eu tenho esse objeto aqui e vou fazer um furo agora depois que eu fiz a espessura, você vai ter o seguinte resultado: você vai ter um furo na parede do objeto. Agora, se você tiver o objeto, você faz a perfuração. Criamos um esboço do mesmo jeito da outra vez e fazemos a perfuração. E agora vamos aplicar a espessura. A gente percebe que o objeto tem um resultado diferente, pois o recurso de espessura ele segue todas as paredes que tiver no meu objeto, de modo que o furo vai ter uma parede em volta, fazendo com que o resultado seja diferente. O mesmo acontece com o fillet e o mesmo acontece com o chanfro. Caso você vá fazer o fillet e o chanfro, é conveniente que você faça ele antes de utilizar o recurso de espessura. Na maioria das vezes, é importante que você utilize o recurso de espessura apenas uma vez por desenho, pois ele tende a gerar problema caso você tente realizar uma parte de espessura dentro de uma coisa que já tem uma espessura. Bom pessoal, por hoje nós terminamos por aqui. Lembrem-se das atividades na descrição do vídeo. Bons estudos e até a próxima aula.